Na presença de Deus é onde eu sou curada, é onde eu sou limpa, onde raspa ali todo aquele pus seco que tá de temporadas passadas. É ali que eu sou limpa. E aí, gente, sejam bem-vindas a mais um Júnia na Lata. E hoje estamos numa versão aqui diferente do que estamos acostumadas a ouvir e assistir. Eu sou a Dani Gonçalves, sou uma das líderes aqui na Zion Church Recife. Estou junto com o meu marido, casada há 12 anos, tenho 2 filhos, a Sara e o Joshua. E hoje estamos aqui, vivendo nesse lugar maravilhoso, junto com a Júnia, sendo pastoreada pela Júnia. E hoje, como estamos numa dinâmica diferente, hoje a gente vai fazer meio que um talk aqui, para eu fazer algumas perguntas para a Júnia. E hoje, o tema de hoje, ainda focado no discipulado, a gente trouxe uma versão sobre ansiedade, né, Júnia? Como lidar com a ansiedade à luz da Bíblia? O que a Bíblia nos ensina? O que a Bíblia nos diz sobre a ansiedade? E a Júnia, claro, com muita experiência aí, vai trazer um pouco sobre isso, de passos práticos, de conselhos, né? De como a gente também pode aconselhar pessoas, porque sabemos que muita gente tem passado por isso. Então, e aí, Júnia? Nos conta. E aí, minha gente? Obrigada por me receber no meu podcast, Dani. Bom, eu tô muito feliz da gente fazer essa dinâmica nova, porque eu acredito que também traz bastante proximidade com vocês que estão assistindo, que é como se você estivesse conversando comigo. E essa nova parte da nossa temporada do discipulado, a gente vai colocar um pouquinho mais na prática. Então, quais são algumas questões que a gente lida no dia a dia? E aí é como se eu pudesse, então, de uma certa forma, tá aí discipulando vocês. Óbvio que o discipulado, como a gente já aprendeu, ele acontece no contexto da igreja, mas como se fosse, entre aspas mesmo, eu trazendo aqui alguns conselhos, alguma ajuda, base bíblica, para você que talvez já lidou com isso ou está liderando pessoas que lidam com isso. Então eu espero que seja bem prático, bem acessível para vocês, e é isso. É isso, vamos começar? Que bom, vamos. Mas, Júnia, para começar, o que é ansiedade? Como você olha para a ansiedade com a perspectiva da Bíblia sobre isso? Bom, é bom a gente entender, assim, né, que a ansiedade, ela tem tanto o seu lado positivo quanto o seu lado negativo. Então, a gente vai abordar aqui hoje um pouco mais essa parte, entendendo como lidar com essa parte da ansiedade mais negativa, mas a ansiedade em si não é algo que é destrutivo. É que nem o medo. O medo em si não é algo destrutivo, porque o medo está te apontando que existe uma situação de risco. Por exemplo, a minha alma anseia pelo Senhor, então ansiedade tem o seu lado bom. Só que a ansiedade negativa é quando você deixa com que esse ansiar tome conta do seu presente. Então, em vez de eu ter essa ansiedade me conectando com o presente, mas me direcionando para o futuro, eu me desconecto do presente e eu só tô focada no futuro. Daí, quando eu só tô focada no futuro, as coisas desandam, porque nós estamos no presente. Então, a gente tem que entender essas 3 fases. E aí, a ansiedade negativa dominando o teu presente, ela é quando você não consegue mais pensar direito sobre as coisas do hoje, você não consegue mais planejar bem, você não consegue lidar com as pessoas aqui, você fica meio que realmente desconectado do seu presente, da sua realidade, dos seus relacionamentos, porque você está consumido pelo que poderia ser, não é nem o que vai ser, porque o futuro a gente não sabe ao certo como que vai ser. Então é consumido pela ideia do que poderia acontecer ou do que não poderia acontecer. Ju, e você trouxe esse ponto aí sobre a ansiedade, né, sendo positiva e a ansiedade sendo de uma forma negativa também. Você pode dizer para a gente passos práticos assim de como como que eu posso lidar com a ansiedade no positivo e como lidar quando ela vai para esse lado negativo? Tá, então vamos pensar que nossa mudança para Recife tá bem fresco aqui. Então, quando nós ouvimos de Deus lá no início de 2023, lá em fevereiro, a gente veio nesse processo, então o meu coração e o coração do Teófilo foi se movendo em direção a Recife. Então, a gente ansiava por estar aqui,
mas a gente estava 100% presente em São Paulo, porque se a gente já tivesse se desconectado para Recife, a gente não teria sido útil em São Paulo, de forma alguma, com nada, e também a gente não estava útil aqui, porque a gente não estaria em Recife já. E aí, como que eu fiz, por exemplo, para lidar com as crianças? Porque criança é um bicho mais flexível, né? Então, criança é adaptável. Só que mesmo que eles sejam flexíveis, eles são seres humanos que têm os seus relacionamentos, que têm a sua estabilidade, que têm a sua segurança na escola que eles estavam. E aí, quando nós batemos o martelo, assim, tá bom, o conselho da igreja já tinha aprovado, os sábios que estavam ao nosso redor estavam junto com a gente. Quando tudo isso já estava ali alinhado, a gente falou, então é hora da gente começar a falar com as crianças. E aí eu começava a falar, meninos, porque os bebezinhos, né? Falar ou não falar não faria muita diferença, porque eles não entendiam muita coisa. Sim. Então eu falei, olha, a gente vai se mudar para Recife, vai ser um tempo muito legal, nós somos, claro que, assim, não falei desse jeitinho totalmente, mas só o teor especial, assim, que eu usei, né, ao longo das conversas nós somos uma família sacerdotal, que é o que eu sempre falo sobre você incluir os seus filhos nesses processos. Então, eles fazem parte dessa mudança também. Eles fazem parte do plano de Deus para a nossa família, não só para o pai pastor, para a mãe pastora, mas para a família sacerdotal. Então, nós vamos com uma missão para Recife, nós vamos com uma missão para esse lugar. Então, eu comecei a trazer aquilo para eles, e eles, eu lembro que das primeiras vezes que eu falei, assim, a segunda, terceira vez ali, logo no inicinho, que eu falei que a gente viria, e que aí eles teriam que se despedir dos amiguinhos, eles começaram a chorar. Então, ansiedade, olha aí, ansiedade negativa. Meus amigos, eu não quero ficar longe deles, mamãe, eu vou sentir saudade. Aí eu, calma, ainda não aconteceu. A gente vai lá pra frente, a gente vai ter muito tempo com seus amigos, a gente vai planejar muita coisa. Quando a gente estiver lá, a gente vai planejar de se encontrar. Quando a gente voltar, a gente vai encontrar seus amigos. Então, eu dei a pitada do futuro. Então, né, vamos ver numa aplicação aqui, mais do presente. Eu sei pra onde eu vou, então eu tenho que ter essa semente no meu coração. Porque se eu não tivesse semente no meu coração, eu não vou conseguir ansiar pelo futuro. E a gente tem que ter a expectativa do futuro. Sim. Assim como a expectativa de um dia estar no céu com Deus. Sim. Então, esse ansiar pela eternidade. Só que a eternidade, ela também já está atuante no meu presente. Ou seja, eu tenho um pedaço da eternidade aqui e eu tenho um pedaço que será pleno quando eu estiver com o Senhor. Mas então, eu tenho uma semente que me aponta, mas que não me consome todos os dias a ponto de eu não conseguir mais me relacionar aqui. Então, a eternidade, quando eu estou pensando na eternidade, tem que me consumir por um senso de propósito e de missão no hoje, né? E aí, então, ok, a gente vai para Recife, mas ainda não. É o reino de Deus, Sim. mas ainda não totalmente. E aí eu fui lidando com eles, e aí eles foram entendendo, então a gente vai para Recife. A gente vai para Recife, a gente tem nossos amiguinhos, mas a gente tem tempo com eles. Então tá tudo bem, a gente tá passando por um processo. E ao longo desse ano foi isso. A ponto de eu falar tanto, de uma forma positiva, acerca do que aconteceria, que eles queriam, mas estavam conectados com os amigos. Aí no fim eles falaram, mamãe, vamos logo para Recife. A gente quer ir logo para Recife, a gente quer ir logo para Recife. Então você vê que foi sendo construído. Sim. E aí ali pro fim, ali chegando em junho, julho desse ano, que era quando a gente estava para se mudar, eles falaram, a gente quer muito ir, que é quando a temporada ela tá acontecendo aquela transição da temporada, né? E aí eles estavam agora com a expectativa mais acelerada de acontecer, porque tinha chegado o momento. Então, é você lidar no dia a dia com esse vem, mas ainda não. Então, o que eu posso fazer no ainda não para me preparar para o que está vindo, mas continuar sendo útil para a temporada de agora? Faz sentido aí. Ô, Juni, você falando agora sobre essa ansiedade positiva e negativa, trouxe muito para minha vida, porque você sabia que ia vir para Recife, né? E eu nunca sei para onde eu vou, gente. A maioria de vocês não sabem, né? Mas eu sou casada com um atleta de futebol. E a cada ano a gente nunca sabe onde que a gente vai morar. Porque os contratos acabam. E aí tem vezes que Deus até sinaliza. Olha, essa temporada aí tá acabando. A gente já vai sentindo no coração, né? Já vai conversando com a Sara, que é a maior, que o Joshua ainda é bebê, não entende. Mas ao mesmo tempo, dá aquela... Às vezes, até eu acho que o diabo, assim, ele vem querendo trazer essa ansiedade negativa com o medo do futuro, né? E o medo
Tipo, se o medo vem, ele rouba a nossa fé daquilo que Deus também quer fazer nessas próximas temporadas. E é muito engraçado, porque quando vai chegando, assim, o final do contrato, aí eu falo assim, não, e agora, Fábio, como que a gente vai fazer? Ele falou, eu não sei. Eu sei que nós não vamos continuar aqui, não sabemos para onde vai, mas a gente tem que crer que Deus tem um lugar para nós. E eu sempre tenho que me lidar com essa ansiedade. Pensar, ou eu vou pro lado negativo, de como vai ser, meu Deus, e agora? Quando meus filhos vão estudar, onde é que eu vou morar? Como assim, será que meu marido vai ter um novo emprego? Será que vai ter um novo contrato? E ao mesmo tempo, olhando até para Mateus 6, 33, 34, né, que em 34 ele fala, baixa cada dia o seu mal. E eu começo a trazer uma perspectiva da Bíblia, não, baixa cada dia o seu mal. Hoje, eu viver o hoje, eu falo muito isso pra Sara. Mãe, a gente vai morar onde o ano que vem? Eu falo, filha, vamos viver o hoje, olha o que a Bíblia fala, né? Trazendo para não gerar aquele coraçãozinho ansioso nela. Então é muito, muito bom isso que você trouxe pra gente, de identificar o lado negativo e o positivo da ansiedade, sabe? Muito, muito bom mesmo. E, por exemplo, com a Sara, uma coisa muito legal, né, que a gente pode mudar a perspectiva dela e ficar ensinando é que legal que nós vivemos uma vida de aventura, né? Então, a cada ano, dá um frio na barriga, dá medo, eu sei que você tem que dar tchau para alguns amigos, eu sei que dói, mas olha que legal, você já morou no Sul, você já morou no Nordeste, em alguns lugares você já morou no Sudeste, então você vai rodando pelas regiões do Brasil, aí você pergunta, quantos amigos seus conhecem tanto lugar assim? Não são tantos. Olha que legal. Então, a gente pode mudar e dar a perspectiva daquele copo meio cheio, né? A perspectiva positiva das coisas. Poxa, é incerto. E isso se aplica à sua vida bem especificamente, mas à nossa vida também. Todo mundo muda de temporadas. Todo mundo aqui quer obedecer a voz de Deus e ouvir a direção e ir para onde ele vai. E para onde ele aponta para a gente ir, né? Então, é pensar que incrível essa vida de aventuras que a gente vive como filhos de Deus. Porque a gente não sabe, mas a gente tem um bom pai que sempre irá nos suprir, que sempre irá nos guardar, que sempre será a casa pra gente. E aí uma coisa que eu falo pros meninos nessa vida de ministério que às vezes é incerta é que o nosso lar não é a nossa casa de São Paulo, ou a nossa casa aqui de Recife, ou qualquer outra casa que a gente possa estar. O nosso lar é a nossa família. Então eles entendem que o lar deles é o papai, a mamãe, os irmãozinhos. Então, a gente, sendo o nosso próprio lar, a gente é colocado em qualquer lugar que Deus nos dispuser. Se Deus quer que a gente esteja em Recife, a gente vai para Recife. Se Deus quiser que a gente vá para África, para Europa, para América, qualquer outro lugar na América Latina, para América do Norte, para a Ásia, seja onde for, o nosso lar é esse. Então, a gente tem esse vínculo familiar forte para trazer essa base para as crianças. Então, isso já é uma aplicação que a gente pode usar aí nas nossas famílias, com crianças, para eles entenderem que o lar é a família ali. Então, Deus, sendo o centro da nossa família, é ali que nós temos o lugar de segurança. E aí a gente é colocado em outras casas, em outros lugares, mas o lar, esse senso de lar, está ali na família. E aí, o que eu faço quando eu chego em temporadas em lugares diferentes? Eu faço da nossa casa um lar. É a primeira coisa que eu faço, como prioridade mesmo, para eles entenderem isso. E essa habilidade da gente, então, entender talvez eu vá, talvez eu não vá, mas onde eu estiver é o lugar ideal para eu estar, porque é ali que Deus me quer. E a gente vê, né, então, sobre Bom, eu acho que o principal aqui, versículo que sempre me vem à mente quando eu falo sobre ansiedade, é em Filipenses, que fala para a gente não andar ansioso por coisa alguma. Então a gente anseia, mas a gente não anda na ansiedade. Não andamos ansiosos por coisa nenhuma. Antes de tudo, a gente tem que apresentar todas as nossas questões, o nosso coração, a situação que está para Deus, em oração, numa vida de oração. E é nesse momento da oração que a gente consegue fazer essa troca. Senhor, é incerto. Senhor, há dúvidas. Senhor, há questionamentos, há medos. Mas eu venho no meu lugar de oração, eu apresento isso para Deus. Eu apresento isso daqui, eu coloco aqui aos pés da cruz. E quando eu coloco aos pés da cruz, eu tiro o peso que estava sobre mim, eu consigo respirar e aí eu consigo receber o peso de Deus, da certeza de que Ele está sempre cuidando de tudo. E é nessa troca que eu consigo entregar, então, a minha ansiedade
e receber a paz que excede todo entendimento e caminhar nos meus dias sem ser sobre ansiedade, mas caminhar na certeza das verdades bíblicas, de que Ele é esse bom Pai, de que Ele é aquele que supre todas as coisas, de que Ele é aquele que direciona, Ele é aquele que põe o piso debaixo do nosso pé, Ele é aquele que cobre os lírios do campo, é aquele que dá o alimento para os bichos todos que a gente vê ali. Então, se Ele faz isso com animais, com a flora e com a fauna, quanto mais Ele não vai fazer com os seus filhos, que Ele tanto ama. Então, é nessa certeza de que Ele é um pai bom, presente, e aí nisso a gente pode trocar. Não é que você nunca vai ter ansiedade na sua vida, Sim. mas na hora que a ansiedade aparecer, ok, respira, vai pro seu quarto de oração, faz essa troca e sai de lá somente quando você estiver sentindo essa leveza e a presença de Deus para te capacitar nessa próxima temporada. Uau, que poderoso, Júlia. Eu sempre estou aprendendo quando eu estou com você. Já aprendi mais uma coisa aqui hoje. Mas até você falando sobre isso, né? E você, ao mesmo tempo que você estava ensinando aqui, você trouxe um conselho para a minha própria vida. E pensando em discipulado, Júlia, quando você tá com as meninas, quando você lida com pessoas que você precisa aconselhar e que você começa a identificar, nossa, eu estou identificando que essa menina que eu estou discipulando, eu estou aconselhando, ela tem uma ansiedade um pouco mais, sabe, um pouco maior. Como você leva isso para a pessoa e como você lida com isso, sabe, na forma de discipulado? Como você aconselha ela? De modo bem prático, eu já falo, calma, 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 tá tudo bem. Porque eu já vejo naquela... Geralmente a pessoa ansiosa, ela já vê assim, não, mas é porque aí não sei o que, e aí imagina que... Então o que eu preciso fazer? Calma, eu vou parar o teu pensamento aí. Sim. Porque até, gente, um psicólogo, um terapeuta, um neurocientista vai conseguir te ensinar isso daqui de forma técnica, muito mais elaborado, mas eu vou te ensinar aqui de uma forma do princípio bíblico e da aplicação na vida real, de forma prática. Se eu tenho um pensamento que é constantemente feito assim no meu cérebro, eu estou criando um caminho cada vez mais fundo. Então, eu penso isso, logo aquilo, logo acabou a minha vida. Pronto, e aí esse pensamento vai criando vínculos cada vez mais fundos no nosso cérebro. Se eu não paro esse pensamento, e aí eu quero te dar uma visualização bem simples assim, aquele café que você compra, aquele café assim, aquele de papel mesmo, para levar para viagem, você pede o negócio que em inglês se chama o stopper. Eu não sei como é que se chama aquele negocinho em inglês, mas é aquela coisa que até na Starbucks, já tô fazendo aqui propaganda da Starbucks, né? Mas ele é aquele negócio verdinho que você vem e põe na ponta, no biquinho ali do copinho. O que ele faz? Ele para o fluir do café. Você consegue carregar aquele café no seu carro e ele não derrama. Então pensa na sua ansiedade, no seu pensamento ansioso. Ele tá vindo e ele tá derramando do café. Você tá andando na ansiedade. Cara, pega um stopper, pum, parou. Para. Primeira coisa que você tem que fazer, Júlia, como? Para. E da forma prática que eu ensino, porque que nem minha mãe, ela fala assim, olha, eu não tinha muito conhecimento, muito estudo, mas eu fazia do jeito que dava. Então, eu falo assim, o pensamento errado tá vindo, então eu já tenho que pensar, parou de falar, o que eu vou fazer? Eu tô vendo um iPad aqui, que tem várias coisas escritas e dentro desse iPad, então tem um texto em negrito, tem um texto que não tá em negrito. O que eu tô fazendo? Tô mudando minha mente. Tô pensando outra coisa. Então eu tô colocando um stopper na minha linha de pensamento para que eu não cave mais fundo, porque quanto mais fundo eu cavar, mais difícil é eu parar. E mais difícil é eu mudar aquele pensamento, aquele hábito. Então eu paro aquilo para pensar em outra coisa. Daí, você vai pensar, então, de uma forma bíblica. A menina vem, eu falo, calma. Você tá estressada, tá ansiosa, vamos respirar aqui, ó. Tá bom. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva junto das águas tranquilas. Eu tô ensinando o meu cérebro a pensar em algo que não é aquilo que me traz estresse, que me traz ansiedade negativa, mas a pensar naquilo que é bíblico. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, levem tudo ao Senhor. Tá? Então, eu estou pegando a Bíblia e colocando como aquele stopper. Então, eu estou fazendo uma coisa que é
natural, mas ao mesmo tempo que ela é natural, eu estou colocando algo que é espiritual no meu pensamento. Eu paro a ansiedade com uma ordenança ali bíblica. Não andeis ansiosos. Então, quando a pessoa vem para mim com ansiedade, eu dou já esse break assim, pum. E aí, vamos lá, vamos refazer. Cara, essa é a verdade. Aí, ok, agora que a gente já sabe qual que é a verdade, e aí você precisa ter Bíblia dentro de você para saber a verdade. Para ter Bíblia dentro de você, precisa ler todo dia, precisa ouvir a Bíblia. Ouve e lê junto. Isso aqui vai fazer muito para você. Então, põe ali no Bíblia em um ano, que a gente tem como 4 ventos, aqui disponível a todo mundo, nas plataformas de áudio. Põe, ouve e lê. Ouve e lê, porque aí você está vendo com o teu olho e está ouvindo com o teu ouvido, que são 2 sensores diferentes. Ok. Então, você tem a palavra, e aí agora vamos trazer à memória aquilo que traz esperança. Porque se eu trouxer à memória todas as vezes que as coisas estão dando ruim, eu não vou ter esperança. Agora, quantas vezes Deus já rompeu? Então eu vou falar pra você, Dani, de todas as vezes que vocês transicionaram, quando que Deus falhou? Nunca. E aí você começa a trazer a memória. Cara, quando a gente saiu de não sei onde pra não sei onde, Deus fez isso. Nossa, quando a gente transicionou daquele lugar que eu achei que estava, assim, tudo encaixado, ele nos levou para um lugar que a gente aprendeu muito mais, que a gente cresceu muito mais como família. Nossa, quando a gente estava achando que a gente não ia achar a igreja, Deus, de repente, nos posicionou em Recife, no lugar onde tinha uma Zion e ainda colocou vocês tão pertinho da Zion. Então, Deus é sempre bom. Então, você está chegando perto de uma nova transição. Sim. Pode ser que você continue, pode ser que você vá para outro lugar. Mas quantas vezes Deus apareceu, se mostrou fiel, se mostrou leal, ele vai se mostrar de novo. Então é aquela cesta extra da representação dos milagres de Deus, quando depois da multiplicação de pães e peixes, Jesus fala, recolhe aí, vamos lá, discipulado, ou de meus discípulos, vamos lá, recolhe aí, quantas cestas foram mesmo? 12, olha que interessante, um para cada um de vocês. Mal sabiam eles iam entrar numa tormenta, eles precisavam do milagre anterior para carregá-los para o romper necessário para o próximo milagre. Então, eles ainda estavam ansiosos ali, aprendendo, mas eles tinham a representação daquele milagre. E aí eu olho e falo assim, isso aqui mostrou que ele fez ontem, então se ele fez ontem, ele vai fazer amanhã. E se ele fez ontem, ele vai fazer amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e quantas vezes forem necessárias. Então, eu paro o pensamento, eu ponho a Bíblia, aquele stopper, a Bíblia, e eu me lembro das coisas boas. E quando eu me lembro das coisas boas, eu estou meditando naquilo que ele fez. Estou meditando na verdade da natureza dele expressa. E aí isso constrói novos caminhos. Então a ansiedade, ela é boa para a gente ansiar pelo futuro, ansiar por Deus, almejar o mais, porém, ela tem que me trazer a esperança. Na hora que sai a esperança, eu entendo, não, eu preciso dar uns passos para trás, porque ela está me consumindo em vez de me impulsionando. Sim, muito bom, Ju. Ju, e você já passou por processos, assim, de você estar ansiosa? Eu queria que você trouxesse, você tem vários testemunhos, a Ju é a mulher do testemunho, gente. Traz um testemunho pra gente aqui, até pro pessoal, né, aprender. Como você lidou com você vivendo a ansiedade? Sendo você a pessoa ansiosa naquele momento. Olha, eu não sou uma pessoa, em geral, muito ansiosa. Sim. Eu tenho outras coisas que eu lido mais, mas eu lembro, nossa, de quando eu tava para ter o Beni. Esse foi que eu olhei e falei assim, minha gente, eu achei que eu não era ansiosa. O que tá acontecendo aqui? Tem toda uma questão, gente. Bom, meu primeiro filho, a gente foi de parto normal, não conhecia nada, e aí deu mó BO, mó negócio, mó caos. E aí, nisso, bom, ele foi pra UTI, ele é um grande milagre, o Zac. E por que eu tô contando isso? Porque a minha mãe, lá atrás, foi tentar ter a minha irmã mais velha, não conseguiu, também quase deu BO, mas ela nasceu bem, ok? Aí ela fez uma cesárea, outra cesárea, outra cesárea. Daí, acelera, né, seus mais ou menos 30 anos depois, para quando suas filhas vão tentar ter filhos. Então, minha irmã mais velha tentou parto normal, não conseguiu, muitas horas em trabalho de parto, não dilatou. Aí, olha a mentira entrando. A nossa família, as mulheres da nossa família não têm o funcionamento para parir naturalmente. Então, aquela mentira já foi entrando na minha cabeça. Daí eu vou ter meu filho, acontece aquilo, eu tinha convicção de que ia dar certo, ele nasceu de parto normal, mas trouxe, né, deu aquele probleminha ali. Aí, 2 meses depois, minha outra irmã
foi ter parto normal, deu o mesmo problema. Minha mãe, na sala de parto com ela, aos prantos, por causa do trauma que ela tinha passado. Mãe, se você tá ouvindo, eu te amo, mas você sabe dessa história. Ela tava realmente traumatizada, e ela chorando, com medo da minha sobrinha também passar pela mesma coisa que o Zac tinha passado. Bom, tiraram ela antes do tempo, não deu nada, graças a Deus, tá super bem. Então foram aí alguns casos. Daí, as minhas irmãs quiseram parto cesárea nas outras, e eu, quando fui ter o COA, acabou que, por algumas razões e por eu não conhecer muito, a gente foi para um parto cesárea também. Eu entrei em trabalho de parto, mas a gente foi para cesárea, que ele estava com o cordão ao redor do pescoço. E tudo isso só para você entender. Então, chego eu no parto do Beni. Meu Deus. Aí a gente, foi dada a notícia pra gente de que a gente não poderia esperar. Bom, na ilha onde eu estava, eu não poderia fazer um parto normal, porque seria VBAC, que é um parto normal depois de uma cesárea, aí eu teria que ir para uma outra ilha, mas para ir para outra ilha, era quando o Covid estava em alta, e aí as fronteiras abrindo, então todo mundo do mainland, então, né, dos Estados Unidos continental, indo para o Havaí para fazer home office, então não tinha carro para alugar, não tinha lugar para você ficar. Realmente, as pessoas estavam alugando caminhão de mudança como os seus, mini caminhão de mudança, como os seus carros de turismo lá. Daí tava aquele caos e eu falei para ela, cara, isso aqui não tem como, tá bom, então vamos fazer em casa. Daí, né, o dia que eu fui contar para minha mãe, falei, mãe, decidimos fazer um parto em casa, domiciliar. Você com esse todo histórico, minha mãe chorando desesperadamente, meu pai assim, no FaceTime, falando, eu nunca vi sua mãe chorando desse jeito, e eu tipo... Aquele medo, só que a gente tinha ouvido a palavra de Deus, não foi uma coisa da nossa cabeça, foi uma direção. Só que imagina, daí minha mãe estava vindo logo antes dele nascer, e eu só pensando, Deus, faz esse menino nascer antes, faz esse menino nascer antes, afinal é a minha terceira gestação, faz ele nascer antes, faz ele nascer antes. E ele não nascia antes, porque eu não tenho a habilidade de expelir crianças antes do tempo. Então todos eles vêm ali de 40 semanas, ou a Kyla de 41, induzido. Daí eu tô nessa ansiedade de querer fazer o menino nascer antes. E fazendo de tudo que tinha, tudo que dava, que a parteira me ensinou ali, nada. Daí minha mãe chegou, eu queria que ele nascesse antes da minha mãe chegar, pra minha mãe não precisar passar pelo estresse e pra eu não sentir o medo da minha mãe, né? E aí tudo aquilo acontecendo. Aí, não. Tava lá minha mãe, meu pai, minhas sobrinhas, quer dizer, minha irmã, todo mundo lá, meu cunhado, e o menino não nascia. Já tava quase na hora deles irem embora e o menino não nascia. E aí eu lembro de um dia que eu falei, Deus, eu tô ansiosa, eu tô querendo controlar o futuro, algo que tá fora do meu alcance, controlar o nascimento de uma criança que tá fora do meu alcance. Quem consegue controlar o dia que a criança vai nascer? É isso aí. Gente, o dia que a criança nasce é o dia que Deus escolheu para soprar o fôlego de vida para essa criança. Então a gente não pode tocar nisso, tá? Isso aí é um outro podcast. Mas eu não posso controlar aquilo. Não tem como, sabe? Então eu não tenho como forçar aquela criança a nascer. E aí eu falei assim, eu preciso de um tempo. Pedi para as crianças irem para a casa dos meus pais, onde eles estavam, ali perto do nosso condomínio. Pedi pro Teófilo sair, e eu comecei a orar, e eu comecei a chorar. Enquanto eu orava e chorava, e eu escrevia a minha oração, Deus me confrontou do meu pecado. Eu estava em pecado. Eu estava tentando controlar com as minhas próprias mãos. Só que, quando Deus me confrontou, olha o lugar que ele me levou. Ele falou, Júnia, você é minha filha amada. E você teve a revelação de que era filha. Só que a partir do momento que você teve o Zac, isso é o Beni, gente. Beni 2021, o Zac eu tive em 16. Então, 5 anos e meio depois, era. Depois que você teve o Zac, você saiu, se retirou desse lugar de descanso de filha. E você se colocou num lugar de mãe. Aquela que faz, aquela que provê, aquela... Não, tudo bem, eu sei que eu sou filha amada, mas eu tô fazendo. Então, eu saí do lugar de descanso. Por mais que eu tivesse... Olha que poderoso isso. Eu tinha a revelação de que eu era filha, mas eu não estava habitando na revelação. Eu não estava habitando no lugar de descanso. E aí Deus falou comigo, você tá cansada de o tempo todo tentar fazer as coisas e tentar fazer tudo fluir do melhor jeito. E aí eu falei, Deus, me perdoa, eu me arrependo porque eu saí desse lugar. E enquanto eu tô nesse momento, assim, me arrependendo, escrevendo, falando, Deus, eu quero estar nesse colo. Porque nesse colo é onde eu sinto descanso, é onde eu tenho a certeza de que Ele me supre, é onde eu tenho a certeza de que Ele me segura e me guarda, é onde eu tenho a paz que excede todo entendimento e eu recebo o amor que manda embora todo medo.
É só nesse lugar da revelação, de habitação da revelação de que eu sou filha amada. E aí eu fui, me arrependi e tal, não sei o quê. Aí fui bem pentecostal, escrevi todas as coisas que eu tinha feito, alianças, mentiras e tal. Rasguei, queimei na minha varanda e tal. No fim, eu lembro do Teófilo chegando, ele falou assim, nossa, você tá no seu momento aí, né? Eu falei, eu tô. E aí eu fiz aliança com as verdades de Deus para acabar com aquela ansiedade. E aí, logo depois, eu recebo uma mensagem de uma pessoa, inclusive a tia Antônia, que estava aqui num dos nossos podcasts que falou sobre fortalezas mentais. Depois você pode ir lá passar. Tia Antônia e a psicóloga Alana Nejar. Mas a tia Antônia mandou uma mensagem e ela fala exatamente sobre a paternidade de Deus, que é algo que a gente pensa que é tão simples, né? Mas foi tão pontual. Eu falei, tia, é exatamente isso que Deus está ministrando no meu coração, porque a paternidade de Deus, ela aniquila a ansiedade da nossa vida. Porque a paternidade é a convicção de que Ele é esse bom pai, de que Ele é esse provedor, de que Ele é aquele que supre, de que Ele é aquele que guarda, aquele que segura, aquele que protege, aquele que provê, aquele que traz paz. É isso que nosso pai faz. Então, é nesse lugar de se posicionar na revelação atuante da paternidade dele que a ansiedade se acaba completamente. Ela é calada, ela é aniquilada. Então, eu entrei nesse lugar de ansiedade e eu me arrependi do meu pecado, porque fazer aliança com a ansiedade negativa é um pecado. Pecado não é só masturbação e transar antes do casamento, gente. Pecado é não confiar em Deus. Pecado é eu fazer aliança com mentiras do inimigo. Então a gente tem que quebrar isso, abordar isso, olhar para a ansiedade como um pecado mesmo e cancelar. Não só olhar para a ansiedade como deixa eu aqui me alinhar e vou procurar ferramentas da psicologia. Não, por mais que seja positivo, mas a ansiedade é um pecado. Andar ansioso é um pecado. Então eu preciso pedir perdão, confessar e aí então ver Deus trazendo redenção dentro disso. Então esse para mim foi o meu momento mais forte de ansiedade e que foi tão potente para ver a realidade em que eu estava e ver que eu estava andando cansada em tantas coisas porque eu não estava descansando no colo do Pai. Por eu ser uma mãe que faz tanta coisa, mas eu sou uma mãe que continua sendo filha de Deus. No reino de Deus, eu não sou mãe, eu não sou irmã, eu sou só filha. Então, eu não posso sair dessa habitação aqui de filha. Então... Uau. Não, eu amo esse seu testemunho do Beni. Eu lembro que a gente se conheceu, acho que foi no início ali da pandemia, em 2020 mais ou menos, mas você estava para entrar no seu sabático. Tá, eu lembro do dia, mas a época eu não lembro. E aí você estava para entrar, a gente se conheceu um ano antes do seu sabático, e logo seguinte você foi grávida do Beni, tudo, e você compartilhou esse testemunho, foi tão poderoso para mim, porque eu acho que a pandemia trouxe muito isso, gerou muitas pessoas ansiosas, né, Ju? Verdade. E eu não sou também uma pessoa que, minha principal característica é a ansiedade, eu sou essa pessoa que tô sempre pra cima, tô fazendo, tô construindo, tô fazendo. Mas eu lembro que Deus, ele trouxe a ansiedade, assim, para eu conviver com pessoas ansiosas na pandemia e foi algo muito poderoso. Eu aprendi muito sobre isso. Porque eu lembro que eu apresentei Jesus para uma menina que ela estava há 10 anos sofrendo com ansiedade. Ela estava tomando remédio, ela estava fazendo terapia há 10 anos, imagina. E foi bem nesse período assim que você compartilhou o testemunho do Beni, nessa pandemia de 2021. E aí eu falei, meu Deus, eu acho que eu não tô só lidando com essa menina ansiosa. O Senhor tá me trazendo para eu aprender sobre isso. E eu lembro que eu comecei a discipular ela ali, né, falando de Jesus, trazendo, como na palavra à luz da Bíblia, como lida com a ansiedade. E a gente foi construindo algo e foi tão poderoso, Ju. Assim, eu aprendi tanto com você, porque naquela época a gente já conversava, eu pedia muitos conselhos. Eu estava assim, no auge dos meus dias aconselhando, entrando um pouco do que era ministério também. E aí eu aprendi tanto com você. Foi muito bom o que eu aprendi nesse seu tempo do sabático. As pessoas, a Júlia estava descansando, mas ao mesmo tempo você estava ajudando tantas pessoas também. Eu fui uma delas. Fui muito impactada por esse tempo seu no sabático. E hoje eu olho para essa menina, 4 anos depois. Ela é uma pessoa, assim, uma das mais engajadas do discipulado, cheia do Espírito Santo, não toma mais medicação, não faz terapia, curada 100%. Inclusive, eu estava conversando esses dias com ela e eu falei, quando eu olho para você, alguns anos atrás, de como você chegou para mim,
ansiosa, com medo do futuro, do dinheiro, de ia faltar, não conseguia ser generosa, não conseguia romper, porque tudo travava. Hoje, com 2 filhos, 4 anos depois, Ju. Uau. E ela fala, quanto eu aprendi, não só com você, mas com os podcasts da Júnia, criação de filhos e tudo. E eu falei, uau, que poderoso, porque você me aconselhava, você trazia pontos para mim e eu ajudava ela. E assim, era uma construção. E ansiedade, meio à pandemia, você estava ajudando tantas pessoas que você nem sabia. Mas Que olha lindo. que poderoso isso, muito poderoso. Que lindo. Ju, Deixa eu ler só um Tá. versículo aqui que eu acho que é importante. Salmos 94:19 fala: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então você vê o salmista falando que a ansiedade estava dominando lá dentro, já está aquele negócio corroendo. Mas aí a presença de Deus consola, conforta e traz alívio. É esse lugar da presença que cala tudo e é aquele alívio. Alívio da dor, alívio do pensamento acelerado, alívio, porque você aí, quando traz esse alívio, você consegue ver claramente. Que a ansiedade também, ela bloqueia a gente de enxergar claramente. A gente está ansioso pelo futuro, mas a gente não consegue enxergar o futuro de forma clara, porque a gente está bloqueado por causa desse pensamento acelerado. Então, a presença de Deus é essencial e é necessária para que a gente lide de uma forma bem saudável e acalme as mentiras, acalme os pensamentos errados. Mas continue, que você ia falar. não, eu pensei aqui de como a gente só... Uma alma equilibrada, né? A gente só vai conseguir ter uma alma, um espírito equilibrado com a ajuda do Espírito Santo. É impossível a gente tentar várias maneiras, a gente até pode, e glória a Deus que tem os psicólogos, né? Tem as terapias, tem a medicação para quem realmente chega num estágio que precisa, mas como é bom poder olhar para o Espírito Santo, entender, uau, eu consigo ter uma alma equilibrada, eu consigo andar no lugar da ansiedade, mas uma ansiedade equilibrada, uma ansiedade positiva, daquilo que Deus vai construir, uma ansiedade boa, né? Mas olhando para o Espírito Santo, eu sei que o Espírito Santo pode me ajudar em todas essas coisas. Sim. A manter essa alma equilibrada. E a última coisa que eu vou falar aqui, eu sei que muitos de nós chegamos nesse ponto de precisar de uma ajuda profissional. Mas eu quero só te convidar a pensar uma coisa. Se a nossa vida estivesse bem alinhadinha, assim, a todo momento, não perfeita, não estou falando sobre isso, mas sobre continuamente nós entrarmos na presença de Deus e pedirmos, Senhor, sonda o meu interior, sonda o meu coração, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há algo que não está alinhado com o teu reino, vê se há algo que está se desvirtuando, vê se há algum pecado, porque se eu pego no início, eu ali com o Espírito Santo, ele vem e me trata, ele me aponta, e aí eu não construo um negócio que aí depois eu preciso realmente de um remédio, de uma ajuda mais profissional, mas se a gente tiver naquele dia a dia com Deus, a gente diminui tanta necessidade de outras coisas. E significa isso, quando eu falo pra você, eu tô falando pra mim. Júnia, quanto de Deus você tem tido todos os dias? No sentido de eu chegar na presença dele e eu tirar toda a nhaca de Júnia, todos os pensamentos errados de Júnia, toda a raiva, toda a ira, toda a falta de paciência, toda aquela coisa pecaminosa, né? Dessa parte da minha alma que ainda está sendo santificada. Eu tiro aquilo. Eu falo, Senhor, me enche. Me enche com aquilo que é eterno, me enche com aquilo que é bom. Tudo aquilo que é de boa fama, que é justo, se a virtude, seja isso que ocupa o meu pensamento, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer eu me esvazio de mim para me encher de Deus, sabe? Se a gente faz isso continuamente, a gente não chega num lugar de exaustão, a gente não chega num lugar de ansiedade consumindo a gente, porque a gente pega no início. Então é um convite para mim e para você, para ver como que a nossa vida tá, diariamente. Então, você tá pensando, cara, eu quero chegar nos meus 90 anos bem, então como é que a tua vida tá hoje? Hoje, não essa temporada, hoje. Você foi atrás de Deus, você leu tua Bíblia, você se dedicou ali a Ele, você se entregou, você derramou tudo que... A gente não pode reclamar, a gente não pode ficar jogando push para outras pessoas. O lugar da presença de Deus é o lugar de Deus. Eu tô me sentindo assim. Deixa eu pôr tudo pra fora aqui, ó. É isso que tá acontecendo, é aqui. Eu não vou ficar jogando meu push em outras pessoas, eu preciso compartilhar aqui. Porque
Na presença de Deus é onde eu sou curada, é onde eu sou limpa, onde raspa ali todo aquele pus seco que tá de temporadas passadas. É ali que eu sou limpa. Então, eu tenho que chegar na presença de Deus e falar pra Ele tudo, não de um lugar de reclamação, mas de um lugar de expor. Senhor, eu sei que o Senhor sabe, mas eu vou expor meu coração. Me mostra o que eu preciso mudar. Tipo aquele casal que tá brigando e a mulher chega pra gente e fala: é porque ele isso. Ok, ele pode ter todo o seu lado. Eu não posso resolver teu marido agora com você. Mas o que eu posso fazer é resolver você aqui com você e com o Espírito Santo. Sim. Qual que é o teu lado? O teu problema? A tua culpa na jogada? Não, mas é porque ele, não é, mas é porque ele tá bom. Pega o mas é que ele, põe numa gaveta. Hoje, eu, você e o Espírito Santo aqui. Só a gente. O que você pode fazer? Porque o teu marido não tá aqui. O que é a tua parte? E quando a gente faz isso e deixa a culpa do outro, e tira o futuro, tira isso, tira. Não, é hoje eu e o Espírito Santo. Ou talvez eu, minha pastora e o Espírito Santo. Eu, a pessoa que está me aconselhando aqui agora e o Espírito Santo. O que a gente pode fazer aqui? Então, olhar pontualmente hoje, porque se todo dia eu tô cuidando, quando eu chego no fim de um ano inteiro, nossa, todo dia eu entreguei as minhas ansiedades, eu entreguei as minhas preocupações, todo dia eu entreguei o meu pecado de ira, o meu pecado de falta de compaixão, o meu pecado de falta de amor, de falta de paciência com os outros e paz expressa, sabe? Falta de domínio próprio. Eu tô entregando, Senhor, eu não fiz. O Espírito Santo me ajuda. Então, é o tempo todo, é contínuo para que a gente possa ter uma vida mais saudável. E eu acho que se a gente fizer isso, eu tenho certeza, né? A maioria dos nossos problemas, não das circunstâncias, Sim. mas dos nossos problemas internos vão ser resolvidos. A circunstância, ela pode estar realmente adversa, ela pode ser difícil mesmo, mas o teu interior, ele tem que se manter estável, em paz, no colo do seu pai. Mesmo que aqui fora esteja assim. Você não está desconectado da realidade, mas você está conectado com uma realidade superior. A realidade de quem ele é. E essa realidade de quem ele é vai determinar como eu lido com as circunstâncias. E vai chegar um momento de que as circunstâncias vão se adequar à realidade celestial. Mas tem a ver também com o meu posicionamento, com o meu caminhar. Sim. Ô, Júnia, é muito precioso isso que você compartilhou. Eu aprendi isso com você também, porque a gente que é mais assim, né? Mais pra cima, mas as pessoas às vezes perguntam assim: Dani, mas você é tão pra cima, você sempre tá bem, como que você lida com as circunstâncias, com essas situações que você enfrenta? Que eu sei que também você passa por coisas, né? Eu falei, na presença de Deus, não tem outra coisa, é na presença de Deus. Você me ensinou isso, que na presença Ele supre todas as suas coisas. Sim. Ele supre as minhas frustrações, Ele supre aquilo que eu preciso. E eu aprendi como isso mudou a minha vida, Júnia, assim, eu vou enfrentar tudo isso aqui na presença de Deus. Mas já caminhando para o final, Júnia, eu queria que você trouxesse alguns conselhos práticos das pessoas que estão nos assistindo, que estão nesse momento vivendo esse quadro de ansiedade. Tá. O que você poderia falar? Então, se você já está nesse quadro, se você já está assim, cara, não, Júnia, eu sei que eu deveria talvez ter tratado lá no início, não tratei, tá tudo bem. Ok, vamos lá. Então, você está hoje falando, eu estou consumido pela ansiedade. Eu te diria, em primeiro lugar, você não vai, calma, não vai atrás de um profissional e você não vai atrás de um pastor. Em primeiro lugar, você vai parar esse podcast assim que ele terminar e você vai para a presença de Deus. E você vai se derramar, você vai chorar, você vai entregar tudo e você vai confessar todos os seus pecados. Eu vou juntar tudo aquilo que a gente falou, porque já foi bem prático, né? Mas primeiro lugar que a gente tem que buscar é a presença de Deus. Você vai ali se derramar mesmo. Senhor, me perdoa pelo pecado de ansiedade. Me perdoa por confiar mais na minha própria força, ou nas minhas habilidades, ou no meu planejamento, do que na tua presença, na tua promessa, na convicção de quem o Senhor é. Me perdoa. Eu confesso os meus pecados. Me lava, Senhor. Me lava com o sangue de Jesus. Você pede, realmente, assim, você pede perdão, e aí você pede para Ele te lavar e para Ele te purificar. E aí agora você vai falar, então, Senhor, eu agora vou fazer aliança com as verdades de quem o Senhor é. E você vai trazendo à memória quem Ele é, você vai trazendo à memória as verdades bíblicas, faz aliança de novo com isso. Depois disso, você se lembra de tudo aquilo que Ele já fez, de todos os lugares onde Ele já rompeu, de todas as vezes que Ele já foi presente. E você se lembra disso e você sai desse momento de oração assim. Terminou isso?
vamos seguindo mais uns dias. Vai fazendo isso. Se você ainda percebe que você está sendo ainda consumido pelos pensamentos, que você está sendo consumido por uma palpitação, que você tá assim, não consegue dormir direito, aí é o momento de você também buscar ajuda. E eu te falaria dupla ajuda, que você já foi para o Espírito Santo, que não se compara com nenhuma dessas outras. Aí você vai então, busca alguém dentro da sua igreja, busca alguém, algum líder espiritual na sua vida e busca também algum psicólogo, de preferência cristão, mas que possa te acompanhar nisso. Então você vai ter um aconselhamento sacerdotal e um aconselhamento profissional. Então você já foi para a fonte de tudo, que é o Espírito Santo, mas talvez agora você esteja precisando um pouquinho das pessoas que o Espírito Santo capacitou para ajudar você nessa caminhada. Então você vai para um pastor ou um líder e para um profissional. E vai seguindo. Daí, só se esse profissional, depois de um tempo te acompanhando, falar, olha, realmente, você já buscou em Deus, a gente já está aqui com ferramentas da psicologia, mas ainda assim, você está tendo bastante dificuldade de equalizar, então vamos te direcionar para um psiquiatra para trazer uma boia de salvamento, né? Porque salvação é em Deus, mas salvamento é no mar. Então essa boia aí, salva vidas, que vai te tirar desse mar pensa que você está levando soca, ou caixote, ou qualquer outro termo que em outro lugar do país você menciona. Como é que fala em outro lugar? Quando você está ali se afogando ali, você está levando... Caldo. Caldo, caixote, soca. Mais algum, gente? Não? Esse aqui já abrangeu todos. Então, imagina você ali e você só precisa daquele surfista, porque na minha época, eu já levei dele. Aí era aquele surfista, gente boa em Taquatiara, que fala, vem cá, pega na prancha. Daí você com areia até lá, você pega na prancha. Você pega na prancha e o cara te leva até a borda. Às vezes, você tá nessa soca aqui constante e você precisa dessa prancha. Ou então, você tá no meio do mar, você precisa dessa boia que vai te tirar. Pensa aqui comigo. O remédio não é definitivo. O remédio é pontual para te levar. Não vai te curar, o remédio não te cura. Presta atenção aqui comigo. O remédio não te cura. Ele vai te tirar desse lugar de afogamento. E aí, ele te leva para a borda. Você acalma, aí você consegue tirar essa boia, você consegue dar tchau pro surfista, você consegue tirar essa muleta e aí você vai então ser curado nesse processo. Então, são 3 estágios aqui que eu espero que você não precise de um remédio, mas se você precisar, tá tudo bem. Pensa, ele é temporário. Não endemoniza o remédio, mas também não endeusa o remédio, porque ele não vai te salvar. Quem vai te salvar é Deus. Quem vai te salvar é o seu processo com o Espírito Santo. Quem vai te salvar é a ajuda ali profissional que vai te ensinar novos caminhos. O remédio, ele te desafoga. Ficou claro isso? Então é isso que eu quero te falar aqui, para você que está lidando com ansiedade. E você que está assistindo e ouvindo a gente, mas não está lidando com ansiedade, mas tem às vezes um pensamento ansioso. Faz esse processo diário de levar para Deus. Ju, mas acho que eu tô bem. Não, mas continua fazendo. Senhor, eu preciso meditar na tua palavra. Meditar na tua presença. Encher a minha mente das verdades. O que é meditar? A meditar é parte das disciplinas espirituais, como a gente já viu aqui, e meditar é bíblico. Mas meditar não é você esvaziar a sua mente, é você tirar as besteiras da sua mente, mas encher sua mente com a verdade bíblica. E isso é o que te ensina os caminhos certos desde o início, para que você não caia em lugares talvez tão profundos que você precise de uma ajuda mais intensa assim, além daquilo que Deus pode fazer. Faz sentido isso daqui para vocês? Então é essa aí a dica que eu queria deixar final. Eu espero que tenha te ajudado. Claro. E aí, minha host do dia. Júnia, muito obrigada por estar aqui nesse tempo. A gente aprendeu muito. E eu sei que você que está ouvindo esse podcast também vai sair com uma nova perspectiva sobre a ansiedade. E eu queria muito, Júnia, que você finalizasse orando por nós. Com certeza. Pai, em nome de Jesus Cristo, agora nós oramos e pedimos para que o Teu Santo Espírito venha alcançar cada pessoa ouvindo esse episódio aqui. Que todas as vozes do inimigo sejam caladas agora em nome de Jesus. Que toda aceleração de pensamento venha desacelerar agora em nome de Jesus. Eu declaro sobre cada um ouvindo aqui a paz que excede todo entendimento, guardando a tua mente e teu coração em Cristo Jesus. Em nome de Jesus eu peço que
tudo aquilo que está te impedindo de ver de forma clara venha ser calado agora, em nome de Jesus. E que você venha ter a clareza de Deus para enxergar a sua situação. Que você venha experimentar a presença de Deus agora, invadindo a tua realidade, invadindo o teu carro, invadindo esse ônibus onde você está, invadindo o banho que você está, invadindo enquanto você cozinha agora para os seus filhos, invadindo o teu momento de estudo agora, invadindo a tua sala, a tua casa, essa tua caminhada que você está dando, esse teu momento de exercício. Seja tomada agora no nome de Jesus Cristo pela presença do Senhor e pela paz que excede todo entendimento. E a partir de agora que você venha ser guiada pelo Espírito profético, te trazendo direção clara do que fazer nesses próximos passos. Direção clara de tratamento para isso que você está passando ou de prevenção e também de direcionamento para a próxima temporada. Em nome de Jesus eu oro e te abençoo com essa paz que excede todo entendimento, toda concepção humana. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e até o próximo episódio! Tchau!